Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazer sempre estar no Instituto Lapidari. Estou vendo rostinhos conhecidos, alunas minhas aqui de MBA. Bom te rever. E vamos lá. Hoje, quase 10 da noite, eu venho falar com vocês sobre... Já entramos no meio da palestra. O tema da palestra que vocês têm aí é um tema gigante, mas eu resumi ele em presença de palco, porque para vocês ficarem aqui às 9 horas da noite me ouvindo, ou eu tenho, ou ficarei sozinha no final da palestra, né? Mas por que eu fui convidada para falar desse tema? Essa foi a pergunta que eu fiz para a Flávia, para a Sil, quando me convidaram para falar desse tema. Porque, na verdade, a minha formação não é em comunicação. Eu sou uma administradora, também formada em marketing, mestre em nutrição, nutricionista e proprietária de uma clínica multiprofissional. Mas, se tem uma coisa que eu faço há 22 anos, é palestrar. Se eu tinha certeza de algo, era que eu queria ser professora. E eu descobri isso muito cedo, em pequenos palcos. Pequenos palcos porque, embora eu fosse construindo meu conteúdo ao longo da vida, e para a gente ter presença de palco, obviamente, para estar no palco, o mais importante é você ter um conteúdo para levar até ele. Mas, sabe a aluna da sala, quando a professora fala quem quer apresentar? Eu era a aluna chata. A minha mão estava sempre levantada. Então, é claro que sempre existiu em mim uma vontade de falar, que eu identifiquei muito cedo. Mas, obviamente, que eu não sabia o que era palestrar e não conhecia qualquer técnica a respeito disso. Eu só tive a chance e a coragem de levantar a mão e vivenciar por inúmeras vezes, junto a uma professora, a chance de falar e ser corrigida. E é por isso que eu começo falando disso. Todos aqui já palestraram? Quem já palestrou para grandes públicos, levante a mão. Quem já palestrou para 1.000 pessoas, levante a mão. A sensação quando chamam o nome de vocês e agora com vocês é que saiu a alma do corpo e volta 5 minutos depois, não é isso? Sim. Independente de você saber o seu conteúdo, estudar o seu conteúdo, ter revisado a sua palestra em casa, ter decorado os seus slides, no momento da musiquinha e da chamada do seu nome, tenha você a experiência ou não, a alma sai do corpo e retorna tempos depois. A grande questão é que quanto mais a gente pratica, mais a alma volta mais rápido, porque sair ela vai. Mas você sente a batida do coração, o acelerar da respiração, mas você vai feliz e não com medo. Você vai se acostumando com a sensação da montanha-russa, porque você quer se acostumar, porque você sabe que você tem algo para falar e porque você quer levar a sua voz aonde quer que ela seja bem-vista e bem-vinda. Então, o meu processo de construção foi justamente, primeiro, sendo uma faladora nata. Segundo, construindo os meus conteúdos e me aprofundando nesses conteúdos de forma a não só aprendê-los, mas como também ensiná-los. Hoje, nas universidades, eu sou coordenadora de 3 pós-graduações na área da nutrição. E eu costumo dizer que eu tenho milhares de estudantes. Na verdade, eu tenho milhares de alunos, pouquíssimos estudantes. Põe os estudantes de uma sala inteira em 2 mãos. Porque assistir essa palestra sobre presença de palco não muda ninguém. Assistir todas as palestras que vocês assistiram até agora não muda ninguém. Estudar o que vocês assistiram muda. Aplicar o que vocês assistiram muda. E a forma que eu encontrei de estudar os meus conteúdos era ensinando os meus conteúdos para outro alguém. Fosse um colega, fosse a minha mãe coitada, fosse minha irmã mais velha, mas eu estudava falando. E eu sempre, quando fui palestrar, colocava em uma folha sobre o que eu ia falar, qual era a minha mensagem e qual a sensação que eu queria deixar na sala. E eu falo isso porque você pode ter muitos conteúdos. Então, se a gente for olhar minha formação, eu construí realmente conteúdo para que eu possa falar sobre eles. Mestrei para ser realmente professora acadêmica, mas dar uma aula
dentro de uma sala de aula é completamente diferente de palestrar. Quando você vai palestrar, e quem me ensinou isso foi um professor de mundo. Ele não era palestrante, ele era professor de mundo. Uma matéria que, quando ele começava, ele dizia: se não for prestar atenção, pode sair, porque eu não exijo que ninguém fique. Ficavam 4 em nutrição, né? Mas um dia ele disse: quando você for levar uma mensagem, quando você for dar uma palestra, nunca coloque nos seus slides nada do que você possa enviar no PDF. Então eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei: como assim? Na área da saúde eu tenho que carteirar com um artigo? Como que eu não vou pôr? Mas a verdade é que vocês são de São Paulo, todos aqui? Quem é de São Paulo? A maioria. Quem não é de São Paulo conhece a Avenida Rebouças? Muito bem, a Avenida Rebouças é um local que, se você virar à direita errado e cair na Avenida Rebouças, você chega em Brasília, mas não chega no seu destino. Essa é a Avenida Rebouças de São Paulo. E o que esse professor falou foi o seguinte: não faça ninguém pegar Rebouças. Se o que você tem para entregar podia ser mandado por e-mail, um PDF. Palestra não é sobre um conteúdo. Palestra é como você entende aquele conteúdo, o que você experienciou daquele conteúdo. Qual é a diferença daquele conteúdo na sua voz, na sua prática, na sua vida? Então, ao preparar uma palestra, se lembrem, não façam um compilado de artigos que as pessoas podem ler das vossas casas, de suas casas, sem pegar Rebouças. Isso ficou marcado em mim para sempre. Mas eu aprendi realmente o que era ter que enfrentar uma palestra com o medo de me expor aqui. Esse foi o meu maior desafio. Além do fato de tentar manter o colágeno que eu tinha com 26 anos até os 44. Meu cunhado da dermato. Estou bem. Mas com 26 anos, aos 20, eu entrei numa multinacional americana. Aos 26, eu peguei a vaga de diretora de qualidade do Mercosul. Felizona. No dia que eu fui assinar a minha offer letter, o vice-presidente da empresa me disse em inglês: Roberta, seja bem-vinda. Como você se sente estando mais próxima da porta da vida? Eu falei: amigo, você não está entendendo, eu fui promovida. Ele falou: exatamente. Antes, o seu erro não te punha para fora da empresa. Hoje, o seu erro te põe. Seja bem-vinda, você está bem próximo da porta da vida. Eu falei: dá para desistir, moço? Eu sou obrigada a assinar o papel ou posso ir embora? E aí eu achei que isso era o máximo de estresse que eu ia passar. Mas na sequência, ele e o presidente me disseram: nos vemos quarta-feira às 7h30. E vocês não vão voltar para Memphis? Eles falaram: sim, mas toda quarta-feira às 7h30 nós estamos com você no War Meeting. Esse era o nome do meeting, War. Quem já jogou War? A sua função é invadir o território do amiguinho e exterminar o amiguinho. E eu falei: Juan, o que eu faço no War Meeting especificamente? Ele falou: você abre o meeting e você levanta e traz toda quarta-feira para todos os diretores e senior managers quais são as principais questões que precisam ser resolvidas dentro da empresa. Você traz os índices de qualidade, avalia com a sua análise de Pareto e propõe para cada um dos senior managers as melhorias. Eu falei: cara, eu vou brincar de ser odiada toda quarta-feira. E era isso. Era segunda, tá? E eu falei: quarta-feira, 7h30, nos vemos. Assinei minha carta e fui embora para minha casa, pensando por que eu me atrevi a me aplicar para essa vaga, que era um grande sonho para mim, mas que eu lutei por ela. Eu já costumava dar aula. Eu já dava aula de gestão, mas eu nunca tinha entrado numa sala cheia de diretores, homens, com senior managers de 210 países, para pôr o dedo na cara do meu coleguinha e dizer: você está errando aqui.
Não era do meu feitio, imagina assim. Mas a partir dali eu descobri que era a minha profissão. Essa era a minha profissão, diretora de qualidade. Eu me preparei. Na terça-feira à noite eu achei que estava à beira da morte. Na quarta-feira de manhã cheguei para apresentar. E olha que legal, em inglês, com 26 anos. Eu sou muito mais legal em português. Ninguém imagina que eu sou tão legal quando eu estou falando em inglês, porque eu não sou tão rápida. Eu não tenho a piada. Eu não conseguia nem ser legal falando mal do meu coleguinha e da operação do meu coleguinha. Então eu entrei na sala e disse: bom dia, senhores. Estou à beira de um colapso. Realmente não comi, não dormi essa noite. Caso eu desmaie, é real. Todos riram. E eu falei: que bom, conectei. Falei: então, eu estou aqui hoje disposta a fazer o que sempre foi meu sonho, ser diretora de qualidade dessa empresa. Mas para isso, eu vou ter que calçar um sapato muito difícil. Eu vou ter que falar das vossas operações. Entendam, eu jamais faria melhor que vocês. Eu estou sentada do alto da minha planilha de Excel, com números. Eu consigo, através dos números, sugerir o que vocês vão fazer. Eu não jogo contra vocês. Eu estou no time de vocês. E se vocês quiserem se vingar de mim, não precisa. Todo dia, 7h30 da manhã, eu tenho que abrir o War Meeting em inglês com os senhores. A vingança já foi o suficiente. E foi assim que eu comecei a minha palestra. Mas imaginem vocês, eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de ser atacada, eu tinha medo, na verdade, de alguém fazer um trabalho contra mim. Porque toda quarta-feira de manhã eu entrava do alto dos meus 26 anos, graças a Deus com bastante colagem para pôr defeito em diversas operações. Eu fiz isso por 7 anos. Com 30 e poucos anos, eu já tinha minha primeira clínica. Eu construí essa clínica quando meu marido estava no primeiro ano de residência e o sonho dele era ter uma equipe multiprofissional. E eu falei: o que vai ter nessa equipe? Eu não era da área da saúde. E ele, ortopedista, me disse, um nutricionista e um profissional de educação física. Eu falei: meu amor, tu conserta osso. E ele falou: pois né? E eu não consigo colar um osso se o meu paciente não souber comer. Então, meu sonho é uma equipe multiprofissional de pessoas que ajudem o paciente a se recuperar. Ele fez a primeira residência, depois ele fez a segunda, o fellow, e depois ele fez a terceira. Então, eu fiquei nessa empresa tempo suficiente para que ele pudesse terminar de estudar. E vocês, senhores médicos, sabem que vocês estudam quase 32 anos. Eu também sei, porque eu tive que fazer muita war meeting. Mas depois que essa empresa começou a crescer, e eu fazia gestão dessa empresa, e a empresa foi crescendo, eu falei: ótimo, agora eu já posso sentar na minha empresa e parar de participar de war meeting. E então eu fui convidada pela primeira vez para palestrar como nutricionista. Quando eu fui para essa empresa, eu tinha uma equipe de nutricionistas que eu gerenciava. E eu tinha muita opinião. Na área da saúde a gente não tem opinião, a gente estuda para falar a respeito do assunto. Então eu não me sentia digna de dar opinião para quem fez 4 anos de graduação de nutrição. Falei: não tem problema, gente, já estudei administração, estudei marketing. Vou lá fazer nutrição rapidamente, 4 aninhos. Eu tinha uma criança de 6 anos correndo pela sala, uma no peito, uma empresa, uma loja de roupa, porque eu falei: não vou ficar só com a clínica, né? Eu vou pedir demissão de uma empresa onde eu tenho toda a estabilidade, eu vou ter 2 negócios. Se um der errado, eu faço outro funcionar. Era melhor o Ornite, concordo? Pois bem, mas a partir daí, eu fui para a nutrição. Falei: vai ser muito tranquilo, até me deparar com anatomia. Primeira aula de anatomia, sonhei com a dona Maria, uma semana. Depois me apresentaram o ciclo de Krebs e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Mas eu permaneci e fui me encantando com a nutrição. E fui estudando com a mesma garra que eu estudei, tudo que eu estudei na minha vida, durante os 13 anos como executiva. Pós-graduei, fiz meu aprimoramento em transtornos alimentares na Austrália, fui para o meu mestrado
porque, obviamente, além de atender, eu queria dar aula. Nesse processo, e logo no começo, antes de me formar, a minha professora da Universidade de São Camilo falou: eu gostaria que você desse uma palestra. E eu pensei que eu ficaria muito nervosa. E eu disse: que palestra? Ela falou: eu quero que você fale sobre ômega 3. Falei: para quem? Ela falou: para nutricionista. Eu falei: que delícia. Porque eu nunca mais ia falar para alguém algo que alguém não quisesse ouvir. A partir dali, eu entendi que as minhas palestras seriam sobre temas que as pessoas realmente queriam. E tudo se tornou mais fácil. Mas entendam que o grande foco para mim sempre foi a presença, não o palco. Eu nunca quis palestrar porque eu sou apaixonada por um palco. Eu sempre quis palestrar porque, de certa forma, eu acreditava que a minha presença, se fosse convidada, tivesse algo a acrescentar. E eu teria que ter coragem para encarar o palco. E encarar o palco não é fácil. Vocês já viram um TED Talk? Na verdade, é uma palestra do Netflix, da Brené Brown, em que ela fala sobre a arte de estar vulnerável em cima de um palco. Ela fala que a arena é para poucos. Muitos conseguem sentar em suas cadeiras e julgar quem está na arena. É fácil, é gostoso, é tranquilo. Mas estar na arena sendo julgada é para muito poucos. Porque é ter coragem de estar vulnerável. Eu aqui junto a vocês, neste horário, sem jantar, e sou nutricionista, deixo claro, hein, Fábio? Eu estou completamente vulnerável. Eu estou à disposição dos vossos julgamentos, eu estou à disposição das vossas interpretações, das razões pelas quais vocês acreditam que eu estou aqui. E estar confortável com isso é o primeiro passo para a gente poder realmente encarar um palco. Tá tudo bem? Eu sei exatamente porque eu estou aqui, porque eu quis estar e porque eu acredito que, de certa forma, eu posso contribuir. Mas quando a gente fala em presença de palco, aquele fato da minha alma vai sair e depois vai voltar, a primeira coisa que eu falo é, para todo palestrante, respire. E respire porque, se você já sentiu sua alma sair do corpo, você já se viu subindo num palco assim. Bem, isso. Vocês já viram isso? Sim. E a pessoa está andando e você falando, para de andar, moço, andar pior. Você vai perdendo o ar. Isso porque o nervosismo à beira de um palco faz com que você tenha o seu batimento cardíaco subindo. Quando sobe o batimento cardíaco, o que acontece com a respiração? Ela vai tentar recuar. Então, sua respiração fica aqui. Aqui em cima, curtinha. Então, muitas vezes eu assisti palestras ou assisti meus alunos apresentarem seus trabalhos com a sensação de que eles estavam correndo uma maratona. E aí, não é um problema, mas é muito mais difícil vocês prestarem atenção, porque a gente começa a ficar preocupada com a pessoa que está no palco. Ou a gente começa a se sentir mal por ela estar se sentindo mal no palco. E a gente começa a pensar, respira, 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 acabou, perdi o tempo. Eu só estou pensando que eu quero muito que a respiração dessa pessoa volte ao normal. Então, o que eu falo para todo mundo antes de subir no palco, para e respira, enche realmente o abdômen de ar, solta o abdômen de ar. A hora que tá a musiquinha e o teu nome, o corpo saiu, 3 respirações profundas. Comece a palestra fazendo perguntas. Não comece a palestra de uma vez. Eu perguntei quem aqui é médico, quem mora em São Paulo. É técnica. A minha respiração só está normal agora. Mas ela não estava normal quando eu subi aqui. E isso vai acontecer com qualquer um. Tenha dado você, quantas palestras você já tem dado. No ano passado eu dei 77 palestras. A alma saiu do corpo em todas. Voltou em todas. Regulei minha respiração em todas. E segui apresentando. Então esse é um ponto importante. A outra coisa é demonstre confiança. Não é apenas ter confiança. Obviamente, se você disse sim a uma palestra, você tem confiança de que você tem algo a entregar. Mas a presença de palco, ela é confirmada por quem assiste vocês quando você demonstrou a confiança que você tem. E a técnica para isso também. Contato visual com todos,
né? Ninguém vai palestrar aqui. Então, assim, né, agora faça contato visual. Use uma voz firme, por mais inseguro que você esteja, imposte a sua voz, coloque a sua voz. As pessoas precisam te ouvir. E tenha uma oratória clara e didática. Didática não é falar difícil, não é ser erudito. É você explicar algo terrivelmente complexo para uma criança de 6 anos. Quando você pega o ciclo de Krebs e ensina para sua filha de 6, amamentando a sua filha de 3 meses, você fala, cara, eu entendi o ciclo de Krebs. Então, a minha filha sabe repetir. Didática é você tornar o difícil fácil e agradável de ser ouvido. Então, você não precisa complicar a sua palestra, nem rebuscar as palavras mais eruditas. Você precisa só perguntar uma criança de 6 anos se ela entendeu a sua mensagem. Além disso, para que você tenha contato visual com sua audiência, você tem que ter domínio do seu conteúdo. Você não tem que decorar a sua palestra. Se você decorar a sua palestra, você vai perder algo que é muito importante para a presença de palco, que chama espontaneidade. Uma palestra decorada é uma palestra decorada. E não dá. Eu posso dar essa palestra aqui para as amiguinhas da minha filha. Eu posso dar essa mesma palestra para vocês. Eu posso dar essa palestra para bailarines. Porque eu não decorei minha palestra. Eu decorei a mensagem da minha palestra. Então eu consigo adaptar. Mas existe uma técnica que eu sempre utilizei e que o TED, o homem responsável pelo TED, roubou de mim. É importante narrativa. É importante você construir a sua narrativa, embora esse nome, essa palavra esteja tão batida quanto sororidade. Mas é importante que você consiga resumir a sua palestra e dar a sua mensagem principal em 18 minutos. Então, como eu construo, é muito difícil. E cada vez mais a gente é convidado para uma palestra para 20 minutos. Estavam com 20 minutos. Era 1h20 até poucos anos atrás. Eu dei palestras de 2 horas. Dava tempo de tomar água. Em 18 minutos não dá tempo de respirar, nem de regular o coração. Mas hoje em dia, e este cada vez mais vai ser o pedido que vocês vão receber. Uma palestra em 18 minutos. E é possível. Quando vocês, portanto, forem montar um conteúdo, coloquem esse conteúdo em 18 minutos. E depois acrescentem o que mais pode fazer brilhar esse conteúdo. Mas a mensagem principal são 18 minutos. E a partir dessa mensagem, onde eu coloco começo, meio, fim, e ali eu coloco ápice, eu tenho que dar em 18 minutos. E a partir daí eu estou livre para fazer conexão. Eu sei exatamente qual é a minha mensagem. Eu não dependo dos meus slides e eu posso conectar. E o que é conectar? Conhecer minimamente o seu público. Entender exatamente quem é seu público. Conexão não tem a ver com eu entrar aqui e falar eu sou o máximo. Dei 797 mil palestras e ganhei o prêmio da melhor presença de palco. Qual a minha conexão com vocês? Nenhuma. Eu entrei aqui e falei, eu quase morri de inanição, sendo chamada para fazer uma palestra às 7h30 da manhã, porque eu sou feita do que vocês são feitos. Meu corpo também, minha alma também sai do corpo. E meu coração também acelera. Conexão vem de vulnerabilidade, não de força. E a gente tem milhares de exemplos. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quem está conectado com o Rio Grande do Sul? Todos nós. Se alguém diz, eu não estou bem, o silêncio se faz e todo mundo que está olhando para baixo ou para o celular olha imediatamente para essa pessoa. Porque é do ser humano não estar bem. Não é do ser humano ser herói. Não é do ser humano ser prefeito. Então, a sua palestra não precisa, nem deve ser perfeita. Ela só deve conectar com o seu público. E aí, para isso, a gente pode usar interatividade, a gente pode usar humor, na medida certa, obviamente, dependendo do seu público. E a gente pode usar perguntas. Então, eu vou trazer para vocês, por exemplo, alguns insights de conexão que eu precisei ao longo do caminho. Eu sou uma nutricionista que tem especialização em terapia do comportamento alimentar.
Quando estudei comportamento alimentar, descobri que existem comportamentos alimentares patogênicos, dentre eles, transtornos alimentares, transtornos psiquiátricos. Quando isso aconteceu, eu falei, peraí, se eu for levar minha voz sobre comportamento alimentar nas redes, eu vou chamar a atenção também de quem tem comportamentos alimentares disfuncionais. E eu posso chamar ao meu consultório pessoas que estão vivenciando um transtorno. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é ser responsável o suficiente para também estudar transtornos. E aí eu fui estudar no lugar onde eu li os artigos, né? no Eating Disorder Center da Austrália. Lá eu fiz minha imersão, voltei e finalizei, fiz todas as imersões do Ambolim, do HC, né, da USP. E depois mestrei na área, estudando aspectos do comportamento alimentar e crenças mantenedoras da compulsão em adolescentes. E então, começo a ser chamada para muitas palestras para falar de comportamento. E aí, eu sou chamada para palestrar para uma audiência de nutricionistas, 2.000 nutricionistas. Pedido da palestra: precisamos mudar a forma como atendemos. Então me pediram para ir dizer que seguir uma dieta extremamente regrada não funciona. Meu público era quem? Nutricionistas do esporte. Quando você fala para uma pessoa que come para treinar e que precisa ter uma dieta regrada para performar, nós precisamos mudar essa forma que atendemos. E aí a gente faz assim. A gente começa com uma pergunta. Eu vou fazer para vocês a pergunta que eu fiz. Eu entrei e falei, serei massacrada aqui na minha cabeça por estes nutricionistas quando eu disser não. Seja rígido o suficiente para promover comportamentos alimentares disfuncionais. Transtornos alimentares, a maior prevalência está em atletas de elite. É importante levar a mensagem? Super. Mas eu precisava conectar, porque senão ninguém ia me ouvir. Se eu começasse a palestra dizendo, não prescreva. E não era isso, né? Exatamente a mensagem. Eu fiz a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Venham comigo. Quem de vocês aqui, nos últimos 3 meses, seguiu um plano alimentar extremamente bem calculado e pesou todos os alimentos, todas as refeições, e comeu só? Então, exatamente só aquilo que estava prescrito no plano, levante a mão. Absolutamente ninguém. Eu fiz essa pergunta para uma audiência de 2.000 nutricionistas. Quem levantou a mão? Ninguém. E aí eu disse, mas se nenhum de vocês, nutricionistas esportivos, faz isso, porque é exatamente isso que você tem cobrado do seu paciente. E aí fez um pom. Eu falei, posso começar a minha palestra? Porque naquele momento tinha a atenção daquelas pessoas. Eu levantei uma pergunta que fez com que, de certa forma, eles pudessem se conectar com a mensagem que eu tinha para dizer. Pode ser que exista alguma coisa errada. Pode ser que esta pergunta facilite a minha mensagem de dizer que entre uma prescrição e uma bandeja existe uma vida. A nutrição clínica dos consultórios, ela foi baseada no modelo da nutrição hospitalar. Como é a nutrição hospitalar? O médico diz, dieta branda. A nutricionista diz, distribuição de macro e micronutrientes vai ficar assim. E ela coloca em alimentos. Ela transforma isso num cardápio. Este cardápio vai para a copa. A copa prepara a bandeja. A bandeja chega no colo do paciente. Dieta é importante? Super, salva a vida. O que seria de um renal crônico sem uma dieta prescrita à risca? Só que, na vida do paciente, entre a sua prescrição dietética e a bandeja, não existe uma copa. Existe uma vida. E se o nutricionista não souber intervir nisso, ele está fadado a falhar. Assim comecei a palestra. Começaram a achar interessante me chamar em locais e congressos que não falaram sobre o meu tema. E então fui chamada para palestrar sobre pressão estética e seus desfechos na alimentação. Onde me chamaram? Nutrição estética. E eu falei, vocês estão de brincadeira. E aí,
Você já ouviu essa história, não levante a mão. Você também já ouviu essa história, não levante a mão. Você também ouviu na aula. Aí eu comecei minha palestra assim. Por favor, a Siri quer saber no que pode me ajudar. Diga que estou bem, sem problemas. Estou ótimo. Por favor, respondam comigo, tá? Sinceramente, levantem as mãos. E só levante a mão quem aqui acha que tem um corpo perfeito. Levante a mão. Não vale você já saber a história. Ninguém levantou a mão. Isso também aconteceu na minha palestra para 1.000 nutricionistas da estética. E aí eu falei assim, foi assim que eu comecei a minha palestra. Eu vou levantar minha mão. E vocês aqui devem estar pensando que ou minha autoestima deve ser encapsulada, ou eu realmente sou muito arrogante e sem noção. Mas o meu corpo fez com que eu conseguisse construir a minha vida. Eu estudei, eu fui bailarina, eu fui modelo, eu fui comissária de voo. Eu entrei numa empresa, virei diretora aos 26 anos. Fiz 3 faculdades, 2 pós-graduações, um MBA, eu mestrei. Eu namorei o amor da minha vida. Casei com ele. Fiz 2 crianças. Amamentei 2 crianças. Dei à luz a 2 crianças. E aí, depois de tudo isso, eu acordo todo dia e eu atendo meus pacientes. Todos eles. Eu dou aula todo final de semana. Eu dei 77 palestras esse ano. E o meu corpo fez tudo isso sem reclamar. Ele serviu a uma vida que eu escolhi. O meu corpo é perfeito. E eu vou repetir a pergunta para vocês. E assim como eu repeti para as nutricionistas da estética, eu quero que vocês respondam. Eu perguntei quem aqui tem um corpo esteticamente perfeito? Não. Portanto, existe pressão estética? Podemos começar a palestra? E foi assim que eu comecei minha palestra sobre isso. Ficou claro para as nutricionistas da estética que elas mesmas respondem frente à mesma pressão da qual eu ia falar na minha palestra. Eu não disse quem aqui tem um corpo esteticamente perfeito? Então percebam como muitas vezes perguntas bem elaboradas, estudando o público para o qual você vai palestrar, é uma chave. E é uma chave importantíssima para você ser ouvida, porque senão não adianta nem você começar. Você vai falar, existe uma pressão estética. É isso que vai acontecer. E eu entendo. Eu já estive nesse lugar antes de estudar o que eu estudei. Ou eu já acreditei que era só para escrever e todo mundo ia voltar e eu dava estrelinha no consultório. Se eu quero levar uma mensagem diferente, preciso tocar lugares diferentes. E isso é presença de palco. Eu vou precisar ajustar a linguagem corporal e voz. Corpo muda a voz. Vocês já devem ter ido em palestra que a pessoa começa a frase muito bem, mas quando chega na parte difícil, vai diminuindo. Nós precisamos mudar a forma como percebemos. E a coisa vai grande, mas quando chega na parte difícil, a pessoa engole a palavra. E não é por um problema de dicção. A gente pode pedir para a Sara resolver se for. É por medo de colocar a mensagem. É por não levar a mensagem no tom que ela precisa ser levada. O que é importante? Soa sério. No momento em que eu preciso fazer com que vocês não durmam, soa legal, divertido. E o momento em que eu preciso trazer a gravidade da coisa, soa alto, urgente. Então, existem técnicas de linguagem que incluem voz, incluem ritmo. Vocês já foram em uma palestra em que a pessoa fala assim, e ela tem voz entregada, mas ela fica assim, com isso. Tem um podcast, eu costumo assistir palestras para descansar um pouquinho antes de dormir. Eu não assisto, eu ponho o fone, fecho o olho e tiro a luz do celular. E depois eu tomo meu banho e volto para dormir. Só que eu descobri que tem uma pessoa que, se eu ouvir, eu não tomo banho. Porque a voz é no mesmo tom. E aconteceu 2 noites. Falei, chega. Este senhor eu só ouço correndo na esteira. Porque a voz é tão relaxante.
que tudo bem, se eu estiver muito acordada e numa esteira, eu vou prestar atenção. Mas dependendo do meu estado, eu vou apagar antes. Então eu preciso mudar o tom. A outra coisa importante para a presença de palco, flexibilidade cognitiva. E por quê? Entrei no palco, trouxe slides, percebo e leio minha sala e entendo que tem coisa que não seria legal eu falar. A flexibilidade cognitiva, ela faz com que, mesmo se eu não tivesse slides hoje funcionando, eu fosse capaz de trazer minha mensagem de 18 minutos. Quando eu não tenho flexibilidade cognitiva, e aqui está meu cérebro sem essa flexibilidade, é um fecho de luz rígido, é isso que eu tenho que falar? São esses os slides? Eu não posso esquecer de dizer isso. Se pifam os slides, acabou minha palestra. Sim ou não? A coisa mais importante que eu trouxe aqui essa noite para vocês fui eu, não os meus slides. Os alunos perguntam, você dá os seus slides? Eu falo, todos. Mesmo te entregando todos os meus slides e notas do apresentador, nunca será a minha aula, porque não tem eu. Então, a flexibilidade cognitiva é justamente você entender que saiba sobre o seu tema, domine sobre o que você quer falar, tenha flexibilidade para falar, esse slide não está funcionando, hein? Pula. E siga em frente, porque senão você vira apenas um leitor de slides. E para finalizar e vocês poderem dormir tranquilos, eu trouxe para vocês e dei muito valor para este vídeo, porque eu sei palestrar melhor do que eu sei legendar vídeo. E eu legendei esse vídeo para vocês. Lembra que eu falei de pequenos palcos? A importância de treinar em pequenos palcos? Aqui nós temos um professor de 27 anos. O palco dele é o ginásio. Não tem mais esse nome, mas eu nasci em 1980. Eu chamei ensino fundamental. Ele dá aula no ensino fundamental para adolescentes, todos os dias. E ele ama cantar. E ele decidiu que ele ia pegar o canto dele e levar num enorme palco. E esse rapaz deu um show de presença de palco. E eu pontuei para vocês no vídeo, com legenda, que eu demorei 5 horas para fazer, portanto, aplaudam quando terminar todos os pontos que eu trouxe aqui. Posso passar para vocês assistirem? Vou aí que eu gosto de assistir também. Sobe o som. Put yourself not gonna walk out of me. A hora que ele percebe que a plateia tá com ele, ó. When the arms goes away, my God, do I feel happy and happy day? Well, I still feel. I'm being someone to love. Wait. Yeah.
Obrigada, eu sei que os aplausos são para minha legenda. Obrigada. Performance like that is an absolute perfect audition. It is so exciting to be sitting here on this panel. Something so exciting. Thank you. Louis, Daniel, I thank God that you came in today. Your kids are going to be very proud. It's so You're a natural born performer, and I would take you in my category right now. Okay, Daniel. I've been doing this for how many years? 8, 9 years? Okay, Daniel. That was single-handedly the best first audition I have ever heard. Sabe uma coisa de importante que eu assisto nesse vídeo, além do que eu pontuei na legenda? É muito mais legal assistir alguém que está amarradão no que faz. E a gente observa isso. Você imagina que eu disse sim para 77 palestras no ano passado. Se eu não me divertisse, era melhor a morte lenta. A gente precisa aprender a se divertir também, além de se preocupar. Tudo bem você se preocupar. É claro que você precisa ter responsabilidade, mas se divirta fazendo o que você faz. E para você conseguir se divertir fazendo o que você faz, tem uma outra coisa que ele mostrou muito bem. Seja autêntico. É assim que eu falo. É assim que eu me visto. É assim que eu gosto de dar. Se eu mexer nisso, se eu perco minha... E não vai ser como ele. E não vai ser o melhor que eu, Roberta, posso entregar. Vai ser o robô que construíram para mim. Não existe a roupa certa para palestrar. Existe a atitude certa. Não existe o melhor jeito de palestrar. Existe a melhor emoção que você consegue entregar. As pessoas, quando veem alguém se divertindo assim, torcem junto. Para que seja legal. Também para quem está no palco. Pratique em pequenos palcos, como esse professor de matemática praticou. Ele nunca entrou num lugar com mais de 5.000 pessoas. Mas a hora que ele entrou, ele falou: o que eu faço com meus alunos, eu vou fazer aqui. Não é o tamanho do palco. É o tamanho da pessoa que quer entregar o que foi entregar naquele palco. Domine o seu tema. Ele provavelmente escolheu a música que ele mais sabia cantar. Nem sempre você vai levar o tema que você mais sabe falar. Mas dedique seu tempo sobre o seu tema, mais do que sobre sua roupa, sobre como você vai... Seu tema é que importa. Respire para não morrer no palco, né? Para não parecer que você realmente está correndo a maratona. Leia a sala, se adapte a ela. Conecte-se. Estou precisando da Sara, gente. Se conecte de verdade. Se conecte de verdade com as pessoas. Não venha amor, venha querendo abraçar a sua plateia. Independente de qual for a sua plateia, abraça a sua plateia. Não há ninguém tão pequeno. Não tenha nada para aprender. E não perca sua autenticidade. Ajuste o tom com o momento. Emocione-se. Divirta-se. Sinta sua palestra. E reverencie sua audiência. Muito obrigada. Estou ficado até aqui para me ouvir.